Boa noite, então, a todos os irmãos. Boa noite àqueles que vão nos acompanhar aqui também pela gravação do YouTube. Vocês sejam muito bem-vindos. Meu nome é Rony, faço parte aqui do Tropa de Elite de Jesus. Amém? Irmãos, semana passada, então, nós falamos sobre aquela estola sacerdotal, sobre as pedras, né? A gente viu, nós conseguimos observar que houve uma troca, né, do que é a completude da cobertura de todas as pedras preciosas. Nós vimos através dos textos, tanto em Apocalipse quanto lá em Êxodo, nós conseguimos observar que a, toda a pedra preciosa na cobertura do sacerdote são 12. Nós conseguimos ver tanto no muro da cidade, em Apocalipse, quanto na estola sacerdotal. Amém? E nós comparando, então, a cobertura sacerdotal do anjo lá em Ezequiel 28, a gente consegue observar que as vestes deles, né, ou seja, a cobertura dele tem algo de diferente, né, que algo aconteceu ali que veio se tornar diferente. Então, nós falamos sobre isso, a gente conseguiu observar ali que houve uma troca, né? A troca das três pedras, que é a terceira ordem, né, o jacinto, a ágata e a ametista, que houve essa substituição, então, pelo ouro. Amém? Nós falamos também sobre a questão da hierarquia, que nós vimos que os céus ele se movimenta dessa forma, por hierarquia. Então, todo os céus e toda a terra também se movimenta dessa forma. Amém? Vamos dar continuação aqui, então. Vamos ver sobre essa questão, então, sobre esse princípio, né? As coisas referente à hierarquia. Vamos pensar de uma forma. Muitos acham que a maldição que está sobre a terra é porque Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Porque não sei se vocês sabem, mas o Senhor amaldiçoou a terra, né? Quando o homem pecou. Mas muitos acham que essa maldição veio porque ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E hoje nós vamos estudar um pouquinho desse texto aqui. Vamos abrir lá em Gênesis. Abre lá na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, e vamos ler lá a partir do versículo 16. Ele vai dizer assim: E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, porque no dia em que delas comerdes, tu certamente morrerá. Então, nós temos que ver agora, vamos começar a montar aqui esse princípio, né, dessa hierarquia. Nós vamos começar aqui por esse texto. Quando nós estamos falando aqui sobre a consequência de comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, através desse texto aqui, nós observamos o quê? Que a consequência dessa desobediência seria a morte, que nós acabamos de ler aqui. Se comer, certamente morrerá. Ou seja, a consequência por Adão ter comido o fruto foi a morte. Se hoje nós morremos nesse corpo físico, foi porque ele desobedeceu e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora nós vamos ver também o porquê, então, que a terra foi amaldiçoada. Vamos observar o texto. Vamos lá avança um pouquinho ali, para Gênesis 3, lá no capítulo 3, e o versículo 17. O que acontece, irmãos? Olha que como é forte essa característica adâmica. Aqui o senhor já está dando a sentença, mas olha só como é forte isso aqui. Por quê? Quando o senhor, nós vamos observar nos textos aqui, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Quando o Senhor forma o homem do pó da terra, o Senhor forma o homem e dá as diretivas para o homem do que ele poderia fazer e o que ele não poderia. Só depois que ele instrui o homem é que ele vai formar a mulher, que ele vai extrair a mulher. Ou seja, quando ele instrui, quando ele dá a ordem, a mulher ainda não tinha sido tirada do homem ainda. Então, nós temos que observar esses detalhes aí nesse texto. E aí, o que acontece? Quando a mulher come, o que acontece? Nada. Se você observar, quando ela come, não acontece nada.
Mas quando o homem come, o Senhor vem. Por quê? Por que disso? Porque o Senhor entregou, vamos dizer assim, ó, o mandamento, a ordem, a lei para o homem. Então, quando o Senhor vem, ele vem falar com aquele que ele entregou a ordem, com o homem. Só que qual que é a característica que a gente costuma dizer, né, de uma pessoa adâmica? Que é quando a pessoa faz o que Adão fez. Quando o Senhor veio para questionar Adão, o que que Adão fez? A mulher que tu me deste. Ou seja, o que que ele fez neste momento? Ele passou a autoridade que ele tinha. Ele conferiu autoridade à mulher. Aí sim o Senhor então foi conversar com a mulher. E a mulher, o que ela fez? Passou a autoridade dela para quê? Para a serpente. A serpente me enganou. Só que isso, mesmo passando a bola para o próximo, não eximiu nenhum deles de serem julgados. E aí nós vamos observar, cada um teve a sua sentença, nós vamos observar agora qual foi a sentença do homem. Ele vai dizer assim: e a Adão, ele disse: porque tu escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, e amaldiçoada é a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás delas todos os dias da tua vida. Por que tu ouviste da tua mulher? Irmãos, a culpa foi da mulher? Não. A culpa foi de quem? Foi do homem, foi de Adão. Por que que a culpa foi dele? Quando o Senhor fala aqui, nós temos que compreender algo. Quando o Senhor fala aqui, porque deste ouvido à tua mulher, nós temos que entender o contexto de como que os judeus entendem essas questões de ouvir, de dar o ouvido. Porque quando o Senhor fala assim, ó, ouve, ó Israel, o ouvir, quando o Senhor fala, não é só ouvir por ouvir. Quando ele fala ouve, é ouvir e obedecer. Quando ele está falando aqui, ó, porque deste ouvido, ou seja, porque obedeceste a sua mulher. E o problema, irmãos, não é nem ouvir a mulher. O problema é ouvir a mulher em algo que contradiz o que Deus disse. Porque sim, nós homens temos que sim ouvir as nossas esposas, conversar, sentar, ter essa comunhão. Nós precisamos. Mas quando o conselho da mulher vem contra o que Deus diz, irmãos, é você que é o cabeça da casa. Por isso que a Bíblia diz que a sábia edifica e que a tola destrói. É justamente por causa disso, por causa do conselho. Se o homem ouve a mulher tola, acaba com a casa. Por isso que o homem precisa saber o que que Deus disse. E aqui a culpa foi dele. Por quê? Por que que a culpa foi dele? Porque era dever dele ter instruído corretamente a sua esposa. Ele que deveria ter passado corretamente a lei para ela. Então, maldita é a terra por tua culpa. Então, a culpa não foi da mulher, a culpa foi dele. Porque eu creio que se ela tivesse comido e tivesse dado para ele, ele tivesse dito não, estava tudo certo. Porque ele era a autoridade ali. O Senhor não teria dado essa consequência a ele. E que princípio é esse, então? É de um líder se deixar ser liderado pelo seu liderado. Lúcifer querendo ser Deus, querendo fazer as coisas do seu jeito. Você já viu isso? Pessoas que não se submetem a uma liderança. Vê se você consegue observar uma pessoa, se ela consegue progredir na sua área de trabalho quando ela não segue as normas, principalmente daqueles que estão acima dela. A pessoa não prospera, não vai muito longe por conta disso. Irmãos, isso são princípios, independente se é para ímpios ou se é para crentes, para cristãos. Então, nós precisamos observar esses detalhes. Amém? Lá em Ezequiel, no versículo 18, vamos ler lá? Vamos deixar separados esses textos aí também. Depois nós vamos voltar aqui em Gênesis. Ezequiel 28, versículo 18. Olha o que ele diz lá. Então tu contaminastes os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades. Mais para cima aqui, no versículo 16, ele vai dizer também assim:
por causa da amplitude das tuas contratações. Ou seja, ele fazia um comércio. Esse comércio encheu o seu coração com as suas iniquidades. Agora, o porquê que o Senhor, por que que o Senhor Deus não parou ele já na primeira iniquidade? Por que que o Senhor não interviu? Justamente por conta dos versículos acima, onde que ele dizia que toda pedra preciosa era a cobertura dele. Ou seja, ele tinha a cobertura. Lembra que nós falamos semana passada, Deus não vai contra Deus? Lembramos também lá de Arão, que tinha que era o sacerdote, que ele tinha aquela estola sacerdotal, que o Senhor, para poder matar ele, teve que retirar as vestes dele de sacerdote. Então o Senhor não interviu. Quando ele abre mão da terceira ordem, ele já perde aquela cobertura total. Quando ele troca a terceira ordem pelo ouro, aí agora o Senhor pode então intervir. Agora o Senhor pode vir e dar uma sentença sobre a vida dele. Quando lá Israel saiu lá do Egito e Moisés fica 40 dias, né, lá em cima do monte e ninguém podia subir lá. Ninguém podia ir chamar o Moisés. Até porque o Senhor tinha dado uma ordem, o Senhor tinha imposto, feito com que Moisés impusesse um limite no pé do monte para que o povo não ultrapassasse daquele ponto, porque senão o povo seria consumido. Então, imagine, aquele tempo o pessoal ficou embaixo no acampamento, Moisés subiu e esqueceu da vida lá em cima, na presença do Senhor. O povo acaba, então, pedindo um bezerro. Com tudo que eles viram, porque não sei se vocês já leram toda essa passagem onde que fala que Moisés subiu o monte, quando Deus desce, o monte fumegava, o pé do monte fumegava, relâmpagos e trovões desciam sobre o monte. Irmãos, depois de você observar uma cena dessa, você observar toda essa manifestação de Deus, você teria coragem de pedir um bezerro? De pedir um outro Deus? É difícil compreender isso, né? Mas nós temos que entender também que o povo estava há 430 anos no Egito. Eles não conheciam, não tinham esse discernimento. Mas, enfim, o povo pediu esse bezerro. Só que, quando nós vamos observar que a raiz das palavras, quando nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo, nós vamos entender que, na verdade, Deus, eles não pediram para substituir Deus. Eles não queriam trocar de Deus. Quando a palavra pede ali, quando a palavra escrita ali que eles pedem, Arão, faça-nos um Elohim, essa palavra traduzida ao pé da letra, ela é deuses, tá? Porque toda palavra terminada em M no hebraico, ela é plural. Só que, né, se você for olhar outras palavras também, Maim, que é águas, né, os povos ao redor chamam de Maia, os judeus falam de Maim, águas. Malahim também são anjos, né? Então, terminadas em M são plural. Só que essa palavra também, quando você estuda um pouquinho mais da raiz dessa palavra, você vai ver que Elohim, ela você não usa ela só para deuses, mas você usa ela também como guia, líder. Então, quando eles pedem Larão, faça-nos um Elohim. Na verdade, ele quer o que eles pedem o quê? Faça-nos um líder, um guia que vai adiante de nós. Porque o Moisés, não sabemos o que aconteceu com ele. Imagina, 40 dias, 40 noites, em cima do monte, eles não sabiam. E por que que o povo, então, pega, né, eles juntam todo o seu ouro, fazem, então, esse bezerro de ouro? Por causa que o povo estava no Egito já há tanto tempo. E o que que o povo conhecia do Egito, dos deuses do Egito? Era o touro alado do Egito, que era o mais poderoso dos deuses. Então, o que que eles pensaram? Vamos fazer um bezerro de ouro, porque era o que eles conheciam, para que esse líder, esse guia, vá na nossa frente nos guiando. Então, Deus, eles queriam. O que eles iam substituir era o Moisés. Era Moisés que eles queriam trocar, porque eles não sabiam o que tinha acontecido. Compreenderam, então, essa raiz dessa palavra? Qual que é o problema? Qual foi o recado que o Senhor, então, mandou através da atitude desse povo?
Quando Moisés desce lá, vê o que estava acontecendo no arraial, então ele intervém. O povo estava com aquele bezerro, estava com uma festa, com barulhos no acampamento, e Moisés, vendo aquilo, ele toma uma atitude. O Senhor manda ele moer todo aquele bezerro, moer até virar pó. Quando ele faz virar pó, ele coloca na água e dá para o povo beber. Isso já era um recado do Senhor, apontando para nós. O que ele estava dizendo? Que, na verdade, a essência estava correta, que era o ouro. O que estava errado era a imagem, porque o povo não tinha Gênesis. O povo não sabia que o Senhor tinha feito o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, quando o Senhor manda Moisés dizer assim, ó, moe, coloca na água e dá para o povo beber. Ele está dizendo assim, eu tenho a sua cara, eu sou a sua imagem e quero habitar dentro de você. O Senhor já estava mandando um recado para o povo lá no Egito. Olha que tremendo os detalhes. Irmãos, Deus, ele é Deus de detalhes e nós precisamos prestar muita atenção nos detalhes com que o Senhor vai fazendo com o caminhar, com a história. Então, eles querem fazer o quê? Substituir Moisés. Só que nós temos que observar uma coisa, irmãos. A troca de Moisés e a troca de todo líder, quem faz é o próprio Senhor. Quando o Senhor foi trocar Moisés por Josué, o que ele falou? O Senhor disse assim, ó, levanta-te. Foi o Senhor que levou e fez a troca. O Senhor que substituiu. É o Senhor que substituiu a liderança. Quando eles substituíram Moisés, eles tinham a ideia do quê? De divindade. Por isso que eles fizeram, então, esse bezerro de ouro. E, irmãos, nós temos que ter um cuidado, né? Que toda vez que a gente quer trocar de líder conta própria, nós temos que cuidar para não fazer como o povo do Egito e acabar seguindo um animal, né? Porque pode acontecer isso. Você deixa de seguir aquilo que o Senhor levantou para seguir um animal. Que foi isso que acabou acontecendo. O povo estava querendo seguir um animal, levantando, ao invés de ter o homem de Deus ali para guiar eles nessa caminhada, para levar eles adiante aonde um homem que estava separado falando com Deus, para seguir um animal, onde que eles iam ter que carregar o seu animal. É forte isso aqui, né? E vai mais além, né, irmãos? Que às vezes, para entregar o ouro para aquele líder, não entrega, mas para fazer o bezerro, entrega todo o ouro. Mas amém, isso aí é assunto para outra hora. Glória a Deus. Vamos seguir lá. Depois de tudo isso, nós vamos observar o quê? O que o diabo estava querendo? O diabo, para ser Deus, ele precisava de ouro. Assim como nós vimos aqui o povo do Egito fazendo essa imagem de ouro. Por quê? O ouro representa a divindade. Então, o diabo precisava do quê? Precisava de ouro. E outra coisa, ele queria substituir a liderança que já estava, que era Deus. Agora me diz, como que ele vai substituir a Deus? Sendo que Deus criou ele para um propósito. Irmãos, tudo que Deus cria, ele cria para um propósito. Ele não cria assim, vou criar algo e depois eu vejo para que serve. Não. Deus criou ele para um propósito. Olha o que o Senhor fala a respeito de Jeremias. Só um texto aqui para nós observarmos. Lá em Jeremias 1:5 ele vai dizer assim, ó, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saístes do útero eu te santifiquei, ou seja, eu te consagrei e te ordenei como profeta para as nações. Ou seja, ele já tinha um plano do Senhor para a vida dele. Então, com o anjo não era diferente. O Senhor tinha gerado aquele anjo com um objetivo. Agora, que história é essa? Se eu te gerei para você ser um querubim ungido, que história é essa de agora você querer ser Deus? Que história é essa de agora você querer me substituir? Então, nós nascemos já com esse propósito do Senhor predeterminado para as nossas vidas, né? E como é que Deus podia tratar essa questão, então, com Lúcifer, sendo que ele tinha essa cobertura? Justamente por aquilo. Quando ele trocou as pedras, o Senhor conseguiu intervir na vida dele. Porque antes disso o Senhor não conseguiria. Justamente porque o Senhor ele não vai contra a sua palavra. Vamos ler ali 28:14, novamente. 28:13. Ezequiel 28:13. Tu estivestes no Éden, o jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura.
sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e o ouro. Então, nós sabemos que ele trocou pelo ouro, as pedras. 14. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhastes para cima e para baixo, no meio das pedras afogueadas. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecastes. Por isto eu te lancei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração se elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu brilho. Te lançarei por terra e diante dos reis te colocarei, para que te contemplem. Então, primeiro, qual foi o primeiro motivo aqui da queda dele? Porque essas três pedras foram a queda. Primeiro, nós observamos aqui que o interior dele se encheu de violência. Ou seja, quando ele substitui aquelas pedras, todas aquelas pedras ali tinham um significado no peitoral, que traziam de cobertura. Quando ele substitui, ele começa a ter um comportamento que antes com as pedras ele não tinha. Primeiro comportamento, violento. Primeiro motivo da queda. Segundo, perdeu a sua simplicidade. Ele se inflou, se achou por causa da sua beleza. Terceiro motivo, perdeu a sua humildade. Por quê? Ele quis se exaltar, exaltar o seu próprio trono, como nós vemos lá em Isaías também. Então, esses são os três motivos pelo qual ele caiu. Se tornou violento, perdeu a sua simplicidade e a sua humildade. Essas pedras, então, que era a sua cobertura, que era a cobertura de Deus, né, na vida do anjo, na existência daquele ser, cada pedra dava cobertura em uma área. E com a troca, então, dessas pedras, ele acabou perdendo. Então, tu imagina, você tem alguns atributos, alguns dons, algumas coisas que o Senhor te entrega. E quando você troca, você vai perdendo. Então, quando ele troca, ele perde, né? O jacinto, pedra da mansidão, a ágata, a pedra da simplicidade, e a ametista, a pedra da humildade. Então, grave bem isso: mansidão, simplicidade e humildade. E aí, agora eu quero ler um texto que, inclusive, eu até conversei aqui, estava conversando com o João hoje à tarde, falando sobre um texto até que ele tinha me passado, que ele tinha gostado muito dessa passagem. Eu quero compartilhar agora que, quando você observa o Senhor Jesus falando aos discípulos, ele diz assim, lá em Mateus 11, quero ler com vocês lá. Abre lá na sua Bíblia. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e olha só o que ele diz, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí, quando você olha para Jesus, você vê alguma figura mais simples que ele, mais humilde, um homem mais manso que ele. O que o Senhor quis dizer com esse texto? Aprenda de mim, que tenho total cobertura de Deus, não aprenda com o anjo, porque ele retirou a terceira ordem e não tem mansidão, simplicidade e humildade. Olha que forte isso aqui. Por isso que ele fala esse texto para os discípulos e para o povo que ali estava com ele. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E aí fica a nossa escolha. Você quer aprender de quem? E tudo isso, irmãos, envolve um dos assuntos mais polêmicos, né, nas igrejas, né, o qual é ensinado, não é ensinado corretamente, que é a oferta. E o que a oferta tem a ver com todo esse assunto? Se você observar, as igrejas às vezes dão uma distorcida em relação às ofertas, né? Nós sabemos, vivemos e vivenciamos isso e a gente sabe que é um assunto um tanto quanto delicado. Mas, irmãos, não é porque esse assunto da oferta é um assunto que às vezes alguns
trataram de formas erradas que nós vamos deixar de tratar. Por quê? Porque é um princípio que rege o mundo espiritual. Aqui até agora nós estamos vendo o quê? Um anjo que substituiu a sua cobertura pelo ouro. Amém? Para querer se tornar Deus. Só que o que é o dinheiro que é tanto pregado nas igrejas? Dinheiro é lastro de ouro. Ou seja, para o banco emitir mais dinheiro, tem que entrar ouro no banco, porque o ouro é a garantia daquele dinheiro. Então, o dinheiro nada mais é que lastro de ouro. Se você tem dinheiro na sua mão, é como se você tivesse ouro. Só que para você não andar com ouro, você vai andar com um papel que representa o ouro. Quando você chega diante do Senhor, por que sempre onde tem uma reunião, onde tem palavra do Senhor, onde tem movimentação do Senhor, por que é ministrada a oferta? Porque você não pode chegar na presença do Senhor, chegar diante do Senhor e reter o ouro. Qual que é o sinal que você está mandando no mundo espiritual? Eu prefiro o ouro do que a cobertura de Deus. Só que como que o povo trata nas igrejas? Ah, você tem que ofertar, você tem que ofertar. Mas nunca explica o porquê da oferta, o significado que tem no mundo espiritual. E aí o que parece? As pessoas se sentem assaltadas nas igrejas. Então está errada a oferta? Não, só a maneira com que ela é trazida no culto. Então é esse simbolismo que tem, é o lastro de ouro. Quando você lança ao Senhor, você está dizendo assim, ó, eu abro mão do ouro pela sua cobertura. Eu não retenho ouro por conta da sua cobertura. E, irmãos, a completude da cobertura do Senhor, ela já vem completa. Ela já vem com a riqueza incluída na cobertura do Senhor. Só que é uma riqueza diferente do que a gente está acostumado no mundo. Porque o Senhor nos dá a riqueza de acordo com o propósito, conforme o propósito. E no mundo nós queremos o quê? Adquirir, adquirir. Você já observou que a pessoa, quanto mais ela tem dinheiro, mais ela quer ter? Nem que seja para deixar guardado. É ou não é? Quanto mais ela tem, mais ela quer ter. Parece que é uma segurança. E olha, se você tendo segurança no dinheiro, qual é o teu senhor? Por isso que a Bíblia fala sobre dois senhores. Você não pode servir a dois senhores. Por isso que o único que a Bíblia chama de outro senhor é Mamon. Ou você vai servir a Deus ou vai servir a Mamon. Então, irmãos, quando você for fazer uma oferta, faça discernindo, entendendo, não por emoção. Ah, porque está um profeta no culto. Ah, porque pediu, porque nós vamos fazer um ato profético. Não, não faça nada por emoção. Faça discernindo. Se você for entregar uma oferta, entregue orando ao Senhor, dizendo: Senhor, está aqui, estou entregando uma oferta ao Senhor, porque é um relacionamento, é eu e o Senhor. É eu e o Senhor. Agora, não faça por emoção. Não faça porque você vai se frustrar. Então, faça discernindo, como a Bíblia diz, sobre o culto racional. É isso, você saber o que você está fazendo. E aí, quando nós partimos para esse assunto, irmãos, aqui já começa uma batalha. Já é uma batalha. Por quê? Para nós abrir mão do ouro, irmãos, eu me lembro quando foi para eu começar a devolver o dízimo. Pensa na luta. Pensa na luta, irmão, sério. Nós tinha combinado com a Fábio, na verdade, nós nem tinha combinado. A Fábio disse assim: ó, nós vamos devolver o dízimo. Nós estávamos bem no início da nossa caminhada. Aí ela falou aquilo, nem dei muita bola. Eu disse, tá, né? Deixei para lá. Cheguei lá que ia esquecer. E aí chegou no dia, né, você me mandou uma mensagem: olha, nós temos que devolver o dízimo. Ah, mas na hora, só faltei me entortar. Manifestei na hora, irmão. Por quê? Nós tinha aluguel para pagar um monte de conta, eu tinha dinheiro certinho, só para pagar aquelas contas. E aí, como é que eu vou devolver o dízimo? E aí, como é que eu fico? E aí, sabe, o crente novo? E a gente fica, fica e fica debatendo e debatendo, até que daqui a pouco o sangue vai acalmando. Aí sentei lá e fiquei pensando, não, porque eu não vou devolver, porque isso, aquilo. E aí eu escutei algo no meu coração que me disse assim, olha,
Ela disse que vocês iam devolver. Se você não devolver, vai fazer ela passar por mentirosa. Porque ela disse que vocês iam devolver. Aí, quando eu ouvi aquilo no meu coração, eu fui contrariado. Eu disse, tá, tudo bem. Eu disse, tá bom, vamos devolver. Não, não era da minha vontade. Mas, irmãos, nós estávamos falando aqui agora há pouco, antes de iniciar a reunião, sobre as manifestações, né? As experiências que nós temos com o Espírito Santo e as manifestações. Irmãos, bem no início, você vai ter manifestações do Senhor espontânea da parte do Senhor, porque Ele quer te atrair. Só que, conforme você começa a caminhar com Ele, daqui um pouco, Ele espera você dar o passo para Ele se manifestar. E o dízimo aqui é só um dos assuntos. Dízimo, é N assuntos que tem. Estou agora citando porque nós estamos falando em relação ao ouro. Mas, irmãos, o dízimo teve que ser um passo de fé meu para poder ver o agir de Deus. E, irmãos, começamos a devolver o dízimo e nunca faltou. Então, assim, os pastores naquela época falavam para nós, devolva o dízimo, nunca vai te faltar. Eu disse, duvido. Eu não acreditava, irmãos, eu não acreditava. Não cria naquilo. Só que conforme nós fomos caminhando, nós fomos vivenciando. Então, tem momentos que o Senhor vem para você e te chama para caminhar com Ele. Mas tem momentos que é você que vai ter que botar o pé para fora do barco. A decisão é sua. Entendeu? Então, quando começa com esse assunto de dinheiro, irmãos, já começa a batalha espiritual. Já começa. Por quê? Não é culpa também dos irmãos da igreja. Por quê? Porque não foram ensinados, não sabem o que estão fazendo. E nós temos que compreender também nesse sistema que, irmãos, para que é o dízimo? Irmãos, não adianta você querer achar que o dízimo é para lá comprar a caixa de som para a igreja, é para pintar a igreja. Não, não, dízimo é para aquele que vive do evangelho se sustentar. É para que haja mantimento na casa. As ofertas, sim, que é para manter templo, para cadeira. Então, tem que discernir essas coisas, irmãos. Não adianta. É que nem um pastor uma vez falou assim para nós, irmãos, se você quiser devolver o dízimo para comprar cadeira, não tem problema. Quando você precisar que alguém ore e te abençoe, você enfia a cabeça debaixo da cadeira e peça para que ela ore. Se você quiser devolver o seu dízimo para comprar cesta básica, que eu já vi as pessoas fazer, não, meu dízimo eu vou comprar cesta básica, eu vou entregar para a pessoa. Então dá. Quando você precisar liberar uma liberação de palavra em relação ao dízimo, peça para que a cesta básica, então, libere uma palavra sobre você. Irmão, é princípio do Senhor. É Bíblia. Não adianta, irmãos, e aí, se você ficar bravo com o pastor, com o pregador, não vai adiantar nada. Por quê? Não foi estipulado pelo pastor, não foi estipulado pelo líder da igreja. E não adianta nós querer rasgar as páginas da Bíblia. Não adianta. São princípios estabelecidos para o Senhor. Aí você pode dizer assim, mas o dízimo é da lei. Irmãos, nós temos que ler Bíblia. Quando se começou a devolver o dízimo, não se tinha lei ainda. Ou seja, é anterior à lei. Amém? Então, aqui nós já, por não discernir o que estamos fazendo, começa uma batalha na nossa mente. Por quê? Nós ainda estamos olhando para o homem. E aí nós não compreendemos que a oferta, esse ouro, ele movimenta coisas espirituais. E vamos trazer agora aqui para as coisas, né? Para o outro lado, digamos assim. Se oferta não movimentasse o mundo espiritual, é a mesma coisa que eu dizer que aquele povo, na virada do ano, leva a oferenda no mar de bobo. É dizer que aquele pessoal que leva, às vezes, uma oferenda lá na encruzilhada, faz isso por fazer. Ou seja, movimenta ou não movimenta? É uma oferta. Então, movimenta o mundo espiritual, irmãos. Movimenta. Hoje em qualquer centro de umbanda, qualquer terreiro que você vá, que você for fazer um trabalho, irmãos, eu não vou dizer para vocês ir, porque senão é capaz de dar ruim. Mas se informe com quem já foi. Tá? Não vou aconselhar que você vá.
mas tente se informar com quem já frequentou quanto custam os trabalhos. E, irmãos, às vezes não precisa nem você, é só você jogar na internet e você vai ver anúncios de quanto que custa cada trabalho. Cada trabalho para você fazer é em média lá de 400, 500 para cima. E às vezes, dependendo do trabalho, muito mais. Então, sim, movimento ou não movimento? Aí agora vamos pegar agora um exemplo na Bíblia, porque eu quero que vocês observem que a oferta ou o dízimo, ele não tem nada a ver no sentido assim, ó, que não é algo que você está fazendo, você e o homem, que esse relacionamento é de homem. Vamos analisar lá. Atos 5. Abre lá na sua Bíblia e já marca lá para que você tenha esse texto aí como base. Vamos ler lá esse texto. Quero ler com vocês. Até vou pegar aqui na Bíblia. Há um casalzinho bem famoso aí. Atos 5, a partir do versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Irmãos, deixa eu só, vamos contextualizar aqui. Tá, vamos entrar aqui, vamos entrar na mensagem. O que era o início aqui da igreja? Como é que funcionava? Irmãos, nesse tempo aqui, as ofertas do povo eram umas ofertas assim, meio malucas. Né? Que ofertas que eram? O pessoal vendia suas casas, vendia todas as suas propriedades e chegavam lá e depositavam nos pés dos apóstolos. E os apóstolos distribuíam conforme cada um tinha a sua necessidade. Então se tinha uma igualdade. Só que aqui o apóstolo não pediu para que eles fizessem isso. Então vamos olhar aqui. Versículo 2. E reteve parte do preço. Bom, ou seja, ele vendeu a sua propriedade. Amém? Versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, o que eles fizeram? Eles decidiram vender a sua propriedade para poder entregar aos apóstolos. Chegaram lá, viram que a sua propriedade valia muito mais do que eles imaginavam. Quando eles foram entregar, eles retiveram uma parte para eles e entregaram aos pés dos apóstolos. Olha só, disse então Pedro, Ananias, por que encheu? Olha só as palavras que ele usa aqui, ó. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes a quem? A ele? Não, ao Espírito Santo e restivestes parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti? O que ele está dizendo assim? Ó, por que você não guardou a sua propriedade? Então não tivesse vendido, tivesse já feito essa ação, não tivesse prometido ou feito um compromisso com o Espírito Santo de vender e entregar. Então tivesse retido a propriedade para você. E vendida não estava em teu poder, ou seja, mesmo que você vendesse ela, o dinheiro não estava em seu poder? Por que formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ou seja, não mentistes aos homens, mas a Deus. E aí você vai seguir aqui lendo, você vai ver que os dois morreram. Ou seja, essa ação aqui teve alguma coisa a ver com Pedro? Não. Isso aqui foi entre o coração de Ananias e Safira e o Espírito Santo, quando ele se propôs no coração, olha, eu vou vender essa herdade e vamos entregar tudo lá. Quando ele vendeu e viu a quantidade de ouro, né, lastro de ouro, ele reteve. Irmãos, reter o ouro, se você combinou com o Senhor para entregá-lo, já era, vai dar ruim. E aqui os dois então perderam a sua vida. Tanto o homem quanto a mulher, porque a mulher também sabia aqui do combinado, do que eles fizeram. Então, observe que isso aqui não tem nada a ver com aquele que está recebendo a oferta aqui na terra, mas sim quem recebe no Espírito. Então, irmãos, princípio é princípio. Quando você compreende, e se você não cumpre, é uma escolha, irmãos. Mas entenda que nós estamos falando de batalha espiritual. E quando nós falamos de batalha espiritual, a nossa mente acha que batalha espiritual é só com demônio.
Só que, irmãos, tem um Senhor dos Exércitos que nos corrige. E não é bom nós querer travar uma batalha com o próprio Deus. Só que o que o anjo caído faz? Faz com que a gente peque para que o Senhor venha nos corrigir. Para que batalha maior que essa? Quem é que vai ganhar de Deus? Se o anjo, que era um querubim ungido, não conseguiu, quem somos nós? Então, irmãos, não adianta. Se você compreende os princípios e não cumpre, você sabe que você corre um sério risco de ter uma disciplina aí da parte do Senhor. Vamos seguir. Glória a Deus. Então, irmãos, essas batalhas, né, que nós sofremos, que nós temos, são escolhas. Escolhas que nós temos para fazer. E tem batalhas, né, na mente que ela acaba refletindo no corpo. Né? No caso aqui de Ananias e Safira, refletiu no corpo mesmo. Foram mortos. Mas tem outras batalhas que acabam, às vezes, nos deixando enfermos, que acabam nos oprimindo, nos deixando cansados. Então, são esses tipos de batalhas que nós travamos, que nós vamos olhar mais para frente, aí, que acaba também refletindo no nosso corpo físico. Amém? Então, quanto maior a importância da escolha, ou das decisões, você vai ver que maior é a pressão e mais o corpo sofre. Né? Um exemplo é Jesus. Se nós observarmos a batalha espiritual que ele sofreu, a ponto de suar sangue, você vai ver que a decisão que ele tinha que tomar em obedecer ao Senhor naquele momento era uma decisão talvez a mais importante da história. Então, quão maior é as decisões que você precisa tomar, maior vai ser a batalha, principalmente para cumprir um princípio do Senhor. Porque não pense que isso que Ananias e Safira passaram não foi uma batalha. Cumpro ou não cumpro? Só que a decisão deles foi não cumprir. Sofreram a consequência. Jesus, por outro lado, sofreu tudo o que sofreu e cumpriu e sofreu as suas dores. Então, quanto maior é as decisões, maior é a responsabilidade das decisões que nós temos que tomar, maior é as batalhas. Isso é normal e às vezes pode refletir sim no nosso corpo. Tá? No que consiste então essa rebelião de Lúcifer? Porque ele conseguiu persuadir um terço dos anjos. Nós lemos lá em Apocalipse, né? Nós cremos que lá quando fala em relação a estrelas, entendemos que foi uma terça parte desses anjos. Como é que consiste essa rebelião? Irmãos, a Bíblia fala aqui, Ezequiel, na multidão do seu comércio, ou seja, aquele comércio é um comércio de posições, troca de posições, favores, ou seja, um querendo o posto de outro, ou o outro querendo viver a vida do outro. O que ele quis fazer? Olha, vamos fazer o seguinte: eu vou ser igual ao Altíssimo, eu vou exaltar o meu trono, eu serei Deus. E aí você me apoia e você fica no meu lugar. Eu te torno agora um querubim ungido. E assim vai, fazendo contratações. É comércio, é negócio em troca de favores. Já viram isso acontecer? Troca de favores, em troca de benefícios. Ó, você me ajuda aqui, eu te ajudo ali. Só que tudo coisas em relação que vai contra os princípios de Deus. É essa multidão de comércio. Foi por isso que ele caiu. Nas igrejas, vocês já viram isso? Trocas de favores. Olha, eu te ergo a pastor e você me apoia em algumas coisas. Irmãos, muitas igrejas acabam se formando, acabam se valendo, fazendo isso em troca de favores, em trocas de posições, de cargos. Isso é um princípio é uma característica de Lúcifer. Está impregnado em tudo quanto é canto, e nós temos que ter esse cuidado, irmãos, para não seguir esse caminho do anjo. É uma síndrome dele, uma síndrome de Lúcifer. Essa troca de posições, troca de favor. Irmãos, isso é demoníaco. É demoníaco. Lá em 2 Samuel, que nós já tínhamos citado o nome dele aqui, que é o Absalão, em 2 Samuel, lá no capítulo 15, você vai observar como é que Absalão já tratava as situações. O povo, eles vinham até a cidade para que fosse julgada a sua causa. O que Absalão fazia? Ia para a porta lá da cidade e dizia assim: ah, se eu fosse o juiz, eu julgaria diferente.
Eu fazia diferente. O que que ele estava fazendo? Ele já estava desejando o lugar do seu pai, de Davi. Ah, se eu fosse o líder, eu ia fazer diferente. Ah, se eu fosse fulano, eu ia fazer melhor. Irmãos, síndrome de Lúcifer. Síndrome de Lúcifer. Por quê? Porque se fosse para você fazer, o Senhor tinha erguido você para fazer. Simples assim. Outra coisa, o filho pródigo. Filho pródigo você pode dizer, mas o filho pródigo não tem nada a ver, irmãos. Por que que ele quis sair da casa do pai? Simples, e ainda com a herança do pai. Porque ele não queria ter ninguém mandando nele. Ninguém mandando nele. Ele não queria ter a autoridade do pai sobre ele. Ele foi para o mundo para viver de uma forma como ele queria. Só que quando ele voltou a si, que ele se sujeitou ao pai, ele retorna para casa. Então, irmãos, não adianta. É o que nós falamos sobre autoridade. São princípios do Senhor. Outro exemplo, Nabucodonosor. Irmãos, Nabucodonosor é um texto. Deixa eu até abrir lá. Quero ler com vocês esse texto. Daniel 4. Irmãos, hoje nós temos bastante assunto para falar, mas nós precisamos avançar. Porque senão, nós não terminamos esse ano. Daniel, não sei se vocês já viram esse o finalzinho aqui do capítulo 4. Irmãos, esse rei Nabucodonosor, se você ler aqui esse texto já no finalzinho, você vai ver que o Senhor, ele mostra o coração de Nabucodonosor. Ele fala sobre ao meu reino. Este é o meu reino. Eu conquistei, eu ergui, eu construí esta casa neste reino. Ou seja, ele se elevando. E aí até que o Senhor lança sobre ele um juízo. E quando nós vamos ler aqui, você vai observar que a Bíblia diz assim, ó, e levaram ele para comer pasto, como bois. Agora me diz, quando a Bíblia diz assim, e levaram eles, você consegue imaginar pessoas levando o próprio rei, Nabucodonosor, um dos mais poderosos? Ou seja, quando fala eles levaram, está falando de algo espiritual. São anjos enviados pelo Senhor que fizeram com que esse rei vivesse da forma com que viveu. E aí você vai olhar aqui já no finalzinho do texto também, ele dizendo que, olhando para cima, o seu entendimento voltou a ele. Ou seja, antes ele estava no mais alto do trono, no mais alto do reino. Ele olhava de cima para baixo, para todos. E o Senhor coloca ele numa posição onde que ele vai ter que olhar agora de baixo para cima. E aí, quando você vai olhar o testemunho desse rei, é tremendo. Onde ele glorifica o Senhor, ele diz que agora a glória voltou a ele, o reino voltou a ele, por causa de Deus. Ele glorifica o nome do Senhor. Então, irmãos, não adianta, não tem como nós querermos nos colocarmos acima do Senhor. Então, esse texto aqui de Daniel, que fala sobre Nabucodonosor, irmãos, é algo que nós precisamos estudar muito isso aqui, do comportamento do coração de Nabucodonosor, que também reflete o comportamento do anjo, querendo ser acima de Deus, ou Todo-Poderoso. Eu não sei se vocês já observaram, mas ultimamente há um povo, né, pregando aí sobre coaching, onde que você é o centro, você é autossuficiente, você pode todas as coisas. Irmãos, vamos tomar cuidado. O centro de todas as coisas é o Senhor. Nós só fazemos, realizamos alguma coisa por causa dele. Então nós temos que ter cuidado naquilo que nós ouvimos também. Glória a Deus. Irmãos, vamos falar aqui um pouquinho agora sobre, já acredito que ficou bem claro sobre esse assunto do anjo, sobre a questão do ouro. Então, irmãos, não adianta. O ouro, a parte financeira, é um relacionamento entre você e o Senhor.
Se você retém, você sabe a mensagem que você está mandando no mundo espiritual. Se você não retém, você sabe a mensagem que está mandando para o Senhor. Mas quando fizer, faça com entendimento, não faça por emoção. Mas não deixe de fazer. Amém? Então, isso aqui ficou bem claro em relação a essa substituição das pedras para o ouro. Glória a Deus. Vamos falar também um pouquinho agora sobre outros tipos de batalha. Tá? Que batalha é essa? Tentação. A tentação, irmãos, também é uma batalha na nossa mente. E vou dizer assim que é uma das batalhas muito fortes. Muito fortes. Tá? E que nós vamos sofrer aí ao caminhar, ao longo de toda a nossa caminhada. E quando eu falo tentação, irmãos, em N assuntos, em todo quanto é tipo de assunto, nós sofremos essa tentação. Deixa aberto lá em Gênesis 3, para mim, por favor. Gênesis 3, nós vamos ler lá. Agora nós vamos ver a atitude do anjo. Por quê? Já que ele queria ser Deus, né, queria governava a terra, queria ser Deus, queria ser a imagem e semelhança. Só que o que o Senhor fez? Retirou tudo dele. E, além de retirar tudo dele, o Senhor entregou a você, porque agora o governo da terra está sobre as suas mãos e você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, qual que é o comportamento? Qual que é a estratégia agora do anjo? Principalmente no princípio da criação. O que ele fez? Qual foi a estratégia que ele usou? Bom, já que eu caí dessa forma, eu vou fazer o homem ter o mesmo comportamento. Vamos ler lá. Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais sutil que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito: Não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: Não podemos comer do fruto da árvore do jardim. Nós podemos comer do fruto da árvore do jardim. Versículo 3: Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Irmãos, vamos observar algumas coisas nesse texto. Olha a importância de você saber o que Deus disse. Tá? Por quê? Se você sabe o que Deus diz, você já vai eliminar, olha, pelo menos uns 50% das batalhas na mente que você tem. Se você souber. Por quê? Vamos observar o que realmente diz o texto. Olha o que ela falou aqui. Versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Certo? Agora vamos observar Gênesis 2:9. Só volta ali uma folha da sua Bíblia. Olha o que diz ali, no versículo 9. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida, que está no meio do jardim. Então, qual que era a árvore que estava no meio do jardim? Era a árvore da vida. E como é que ela me disse que não era para comer da árvore que estava no meio do jardim? Não foi isso que o Senhor falou. O Senhor disse que é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quem é que é o culpado de tudo isso? O homem. Por quê? Não instruiu direito. Viu a importância de saber o que Deus disse, de estudar, de passar? E aqui, se você observar, quando a serpente fala aqui, ó, no versículo 4, se você observar, a serpente estava certa, ela não mentiu. Ela diz assim: a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E é verdade, se ela comesse da árvore que estava no meio do jardim, não ia morrer, porque é a árvore da vida. Só que como ela confundiu as árvores, ela deve ter comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela
se enganou de árvore. Protegeu tanto a árvore da vida para não comer aquela, que comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal sem... Viu a importância de saber o que Deus disse? Qual é a ordem do Senhor? A serpente, o que ela fez aqui? Só deu uma ajudada. Irmãos, as nossas batalhas, às vezes, na mente, nós somos pegos nas armadilhas de Satanás por nós desconhecermos o que Deus disse. Ou, às vezes, até mesmo por não ouvir a liderança. No caso aqui, a mulher ter ouvido o marido. Colher uma consequência. Mesma estratégia, irmãos. A mesma estratégia. Porque se você olhar aqui depois, até nós lemos no início aqui, quem é que veio trazer a consequência? Quem é que veio amaldiçoar aqui a terra por causa do homem? Foi o Senhor que veio trazer o juízo. Lúcifer depois nem se meteu, só veio ali, só deu uma leve confundida nela e o restante se deu. Olha o que diz o texto, anotem aí esse texto, lá em Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Ele vai dizer assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também me esquecerei dos teus filhos. Olha que forte esse texto aqui. O que ele diz assim? O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Mas daí, se você observar o texto, tá, mas ela ia comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, por que o Senhor não permitiu conhecer, ela ter esse conhecimento? O conhecimento que o Senhor queria que ela tivesse era da ordem dele, a lei que ele tinha dado. Esse era o conhecimento que ele queria que ela tivesse. E aí ele diz: porque rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote. Olha só, Lúcifer perdeu seu sacerdócio e agora fez também com que os dois saíssem do jardim e perdessem seu sacerdócio. Essa é a armadilha de Satanás. Irmãos, eles não querem que você estude, não quer que você tenha o conhecimento de Deus. Ele não quer que você saiba o que Deus disse. Para quê? Para que ele te roube o sacerdócio. Já que ele perdeu, ele vai fazer você perder também. É simples. Olha a estratégia. Então é importante, irmãos. Importante, importante, importante demais nós estudarmos as Escrituras. É cansativo nós ficarmos aqui uma hora e pouco? É, mas, irmãos, isso aqui vai nos livrar de muitas dores de cabeça mais para frente. Vai nos livrar de batalha na mente. Quando o diabo vir tentar me trazer alguma questão, querendo me confundir, vou dizer assim: apartai-vos de mim, Satanás. Sai para lá, Satanás. Não foi isso que Deus disse. Olha a primeira batalha que Jesus teve depois que ele saiu do deserto. Satanás veio a mesma coisa, oferecer coisas, fazendo o quê? Com que ele perdesse também o sacerdócio. Tudo te dou, se prostrado me adorares. Pensa, irmão. E aí nós vamos observar algo naquele texto ali, em Gênesis 3:6. A mulher ali, ela foi tentada. Nós já estudamos aqui com a Suzana, já falamos aqui já em várias ministrações, já falamos em várias mensagens aqui sobre nós sermos seres tripartidos ou seres tricótomos. O que é isso? Espírito, alma e corpo. Amém? E a mulher, ela foi tentada nesses três níveis. Ela foi tentada no espírito, ela foi tentada na sua alma e ela foi tentada no seu corpo. Então, nós vamos observar ali o texto. Olha o que ele diz no versículo 6. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, ou seja, alimento, seu corpo, corpo físico, igual quando Jesus foi tentado lá. Está com fome? Transforma essa pedra em pão. Foi tentado no corpo. Primeira tentação. Só que, olha, observe como que começa aqui o versículo. Ele diz assim: e quando a mulher viu, o que é o ver? É a alma. E aí depois você vai ver assim: e que era agradável aos olhos. Ou seja, aquilo que agrada a minha alma. Eu quero satisfazer a minha alma.
quer satisfazer a minha vontade. Irmãos, quando você satisfaz, quando você alimenta a sua alma vai fazer com que o seu corpo satisfaça a vontade dele. É uma sequência, não adianta. Então, aqui ela foi tentada na alma dela. Então, foi tentada no corpo, foi tentada na alma. Aí ela vai dizer assim também: uma árvore a ser desejada para fazer com que alguém seja sábio, ou uma árvore que dê desejável para dar entendimento ou para ser sábio. Amém? Só que o que acontece? Quando nós observamos, mas a sabedoria aqui está ligada ao intelecto. Intelecto é a alma. Só que vamos voltar aqui, ó, no versículo 5 que você vai compreender por que que essa sabedoria aqui está se referindo ao Espírito. Porque olha o que ele diz ali. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos e vós sereis como deuses. O que que ele está falando? Se ele está se referindo como deuses, é algo espiritual. Ou seja, a tentação agora é de eu ter uma posição maior no espírito. Então, a tentação para a mulher veio no corpo, na alma e no espírito. Irmãos, observem se as tentações que nós sofremos, se na maioria das vezes ela não vem nesses três níveis. Pode observar que sempre vai vir em algum desses níveis. Deixa eu até. Não tem criança na sala aí, né? Se tiver, retira. Mas, irmãos, vamos observar uma coisa. Vou falar uma coisa aqui séria. No seu relacionamento íntimo, casal, observe se você não está fazendo algo que vai contrário ao que Deus diz, para satisfazer a vontade do seu corpo. É uma tentação. Porque, eu vou fazer para satisfazer o meu corpo. Mas eu estou fazendo com meu marido. Irmãos, temos que ter prudência. Temos que ter prudência. Amém? Só uma dica. Então, nós observando então esses quatro níveis de ação, esses três níveis de ação, né? No corpo, na alma e no espírito, nós também vamos observar, né? Eu já vou encerrar aqui, já passamos bastante tempo, mas eu consegui hoje entregar aquilo que eu já tinha separado aqui para os irmãos. Observando todo esses três níveis, né, de tentação, nós também vamos observar o quê? Quatro níveis de contato com seres espirituais com o homem, tá? Quatro níveis, se quiser anotar aí, quatro níveis de contato dos seres espirituais com o homem, seja ele anjos ou demônios, tá? Tem diferença. Anjos é uma coisa, anjos caído é outra, ou seja, anjos da luz e anjos das trevas é uma coisa. Demônios é outra coisa, tá? Não tem nada a ver anjo caído com demônios. São coisas diferentes. Bem? Primeiro nível, a tentação, que foi o que nós citamos aí agora. Primeiro nível de contato com seres espirituais é essa tentação. O segundo nível, a opressão. Quando você está cumprindo, irmão, quando você tem que fazer uma oferta que Deus te pede, pensa na opressão. Quando tem que devolver o dízimo e não tem dinheiro para as contas, pensa na opressão. Irmão, é isso aí. Ou tu acha que o diabo vai deixar você fazer isso assim de graça? Eu vou abrir um parênteses aqui só para você entender que isso é muito sério. A gente brinca e tudo dá risada, mas irmãos, leiam, leiam a história de Jó. Você vai ver que aí na história de Jó, quando o Senhor tem aquela conversa com Satanás, você vai ver que uma das primeiras ações que Satanás faz é retirar toda a sua riqueza, o seu gado. Por que justamente que ele foi tirar o gado? Porque era justamente o gado que Jó usava para ofertar a Deus. Tirou-se a possibilidade de ofertar a Deus, aí Jó consegue agir contra, Lúcifer consegue agir contra Jó. Por quê? Jó ele não sacrificava a Deus pelos seus filhos, com medo que seus filhos tivessem pecado?
Então, a oferta protegia os seus filhos. Quando Lúcifer toca no seu gado, ele perde aquilo que protegia ele, que era a oferta. Estude isso aí. Você vai ver o poder da oferta, o que movimenta. Irmãos, nós estamos falando uma coisa. A oferta para a salvação é Cristo. Isso, isso não se mexe. Você nunca vai ofertar por salvação. A oferta por salvação é Cristo. Agora, você pode ofertar por N situações. Amém? Então, é bem séria essa questão da oferta. Tá, o segundo nível, opressão. Terceiro nível, domínio mental, ou mais popularmente conhecido como os endemoniados, né? Endemoniamento, que você costuma ver nas igrejas. Amém, irmãos? E o crente, ele vem só até esse nível. O crente, ele pode sofrer tentação, o crente, ele pode ser opresso, e o crente, ele pode ter, sim, um domínio mental. Tá? Tu pode ver que às vezes tu pega uns crentes aí na igreja, em qualquer canto, vai ver um crente lá se torcendo todo. Irmãos, ele está consciente. Tu vai ver que às vezes a pessoa está lá na igreja se torcendo todo e a pessoa daqui a pouco se arruma a roupa. Se você chama, a pessoa atende. Por quê? É um domínio na mente, só que ela está consciente. Se você beliscar, a pessoa vai sentir. Agora, o quarto nível de contato, esse o crente não pode sofrer, que é a possessão, que é diferente do domínio mental, do endemoniamento. A possessão, o espírito entra no corpo da pessoa. Ele não domina só a mente. Nesse nível, a pessoa ela perde completamente o controle. Você vai ver que pessoas, quando sofrem essa possessão, quando ela recupera, quando ela volta a si, ela não lembra de nada. Vocês já ouviram falar de muitas pessoas que matam, que assassinam, daqui a pouco ela diz assim, mas eu não lembro nada do que eu fiz. Irmãos, a gente acha às vezes que é mentira. Mas a pessoa foi possessa e realmente ela não vai lembrar de nada. Por que que o crente não pode ser possesso, ter o Espírito tomando conta do corpo inteiro? Por conta da presença do Espírito Santo, que é o nosso selo, que é a garantia. E luz e trevas não coabitam. Amém? Então entendam, o endemoniamento, aquele domínio mental, que a pessoa vai estar lá na igreja lá, é uma coisa. Tu expulsa a pessoa livremente. Agora, você vai ver em situações que a pessoa ela é completamente possessa. A pessoa se corta, não sai sangue, ela não sente dor. Eu já vivi isso, infelizmente, com o meu pai. Irmãos, é uma coisa terrível. É terrível. A pessoa muda de figura por completo. A pessoa ela tem uma força fora do comum. Então, esse é para o não crente, para o ímpio, aquele que ainda não tem o selo, que é o Espírito Santo. Então, esses são os 4 níveis. Nós temos a tentação, a opressão, domínio na mente e a possessão. Amém, irmãos? Vamos encerrando por aqui, que hoje nós avançamos bastante, mas conseguimos aí avançar bastante no conteúdo.